Bom, então eu sou a Sofia. O Rafa, eu sou associada da base. Eu me mudo pra cá na próxima semana para trabalhar aqui nesse espaço que está se tornando um coworking. E o Rafa, quando fez esse convite para mim, pediu para eu falar da minha história, né? Contar um pouco da minha trajetória na área social. Só que aí então ele me pediu um título para essa conversa. Eu falei, bom, que título eu dou para minha trajetória? Eu vou falar do quê? E aí eu resolvi falar de afeto, porque eu entendo que esse tema tem percorrido as minhas decisões e o meu caminho. E aí, hoje tem sido um dia de muitas coincidências. Uma outra foi que mais cedo eu passei perto da PUC, que é a faculdade onde eu estudei, e aí decidi parar ali, trabalhar de lá, e me lembrei do meu TCC. E aí eu puxei, porque eu falei, gente, não é possível. Eu puxei um trechinho da conclusão do meu trabalho para dividir com vocês. E o que eu dizia lá, há 5 anos, foi o seguinte: o aprendizado maior que levo desse trabalho é o de que é pelo afeto que ocorrem as transformações, que durante o meu exercício profissional, que agora tem início, seja o afeto o meu guia. E é muito gostoso olhar, né, para esses 5 anos e perceber que eu honrei o que eu escrevi ali. O meu TCC eu fiz em cima de uma reflexão que surgiu a partir de um trabalho voluntário que eu fazia no Instituto Fazendo História. Alguém conhece o Instituto? O Instituto Fazendo História foi fundado também por uma psicóloga da PUC e trabalha já há alguns anos registrando a história de crianças e adolescentes que estão passando por um período de abrigamento. Então, não acredito que você chegou. Então... E agora foi bom. Então, eles fazem esse trabalho com voluntários que semanalmente se propõem a registrar e trabalhar a história de 2 crianças, porque de fato elas ficam sem esse registro, né, durante o período de abrigamento. E aí esse trabalho vai muito além do registro disso num álbum, porque cria-se uma relação de afeto ali entre a criança e o voluntário. E então eu passei a fazer esse trabalho num abrigo que funcionava numa casa geminada. As crianças mais novinhas ficavam de um lado da casa e do outro lado os adolescentes. Eu trabalhava com as crianças, mas um dia, por acaso, me chamaram para conversar também com os adolescentes. E aí eu comecei a conversar com esse menino, que tinha uns 17 anos, eu imagino. E ele falava muito, então ele começou a me contar o que ele gosta, o que ele não gosta, a gente fazendo esse registro, um pouco da história dele. E quando eu perguntei sobre os sonhos que ele tinha, ele travou. Tô vendo a raiva, gente, todo mundo chegou. Ele travou e aí aquilo mexeu bastante comigo. Eu estava no último ano de faculdade, me formando, e era um período que eu me perguntava, né, assim, eu falei, nossa, vou sair da faculdade, virei adulta, e como é cuidar de mim? E o que acontece é que o sistema de abrigamento, ele fica disponível para jovens até 18 anos, né? Depois da maioridade, eles têm que sair. E o sistema oferecido hoje pelo governo de apoio a esses jovens é bastante precário, existem algumas repúblicas, mas isso é muito solto. Então eu me peguei nessa questão, eu falei, bom, né, se eu, que sou mais velha, que tenho todo o apoio familiar, uma faculdade, estou aqui com esse medo, como é que eles estão vivendo isso? Foi esse o meu trabalho. E aí, de novo, a conclusão a que eu cheguei foi
de que, bom, muitos desses jovens, né, eu entrevistei alguns, muitos desses jovens, eles, desde muito cedo, também, né, pela questão da desestrutura familiar, um jovem que vai viver numa situação de abrigamento necessariamente, né, passa por uma situação de falta de cuidado familiar. Muitos desses jovens, desde muito cedo, eles cuidavam do irmão mais novo, de repente a namorada tinha um filhinho e cuidava daquele filho também. Então a conclusão que eu cheguei foi de que, ao cuidar dos outros, né, ao empreender esse cuidado com o irmão mais novo, eles cuidavam de si mesmos. E aí foi essa a minha conclusão, assim, pelo afeto eles foram se construindo, eles tinham que ser exemplo para os mais novos, então eles foram criando uma autonomia que eu não tinha à época, mas me surpreenderam pela segurança e coragem, né, assim, que eles tinham de seguir sem esse apoio. Então, daqui pra frente eu vou tentar resumir um pouquinho como a história seguiu, porque eu trouxe um texto que o Rafa também pediu pra eu cortar, não vai dar pra ler todo esse problema do tempo. Mas, então, depois de formada, eu montei um consultório, comecei a trabalhar como terapeuta e segui como voluntária trabalhando com esse público, né, de jovens abrigados. E comecei a observar que as histórias ali iam se repetindo, né? De novo, as histórias de desestrutura, violência familiar, que não é exclusiva, né, assim, desse recorte, dessa população, mas de alguma maneira, porque eles têm menos acesso a recursos, né, de cuidado, isso não fica na esfera privada como talvez aconteça, né, assim, aqui entre nós. Então eu comecei a observar que essas histórias iam se repetindo e aquilo me incomodava muito, né? Em algum momento eu falei, bom, eu tenho vontade de sair e passar a atuar nesse contexto, né? Já que eu observo que as histórias se repetem, o que é que eu posso fazer para prevenir que histórias como aquelas cheguem ao consultório de outros terapeutas? E aquilo começou a me inquietar. Eu tinha uma amiga que sabia dessa minha inquietação e ela me indicou o Instituto Geração. Vou passar rápido por tudo isso e aí quem quiser depois saber o que é, a gente tem uma hora para conversar. Eu passei pelo programa do Instituto Geração e para mim ele foi um anfitrião dessa área social, como eu entendo, assim, acho que eu já base cumpri esse papel para vocês. Um anfitrião na área social e aí, a partir de então, eu passei a conhecer muita coisa. Por causa desse programa, eu tive a oportunidade de visitar a sede do Saúde Criança no Rio de Janeiro, que eu já conhecia pelo filme Quem Se Importa, da Mara Mourão, e tinha me encantado. Então eu volto dessa viagem e começo a voluntariar no Saúde Criança. E aí fui seguindo com essa vontade de atuar na área social. Comecei a fazer outros programas, eu passei por um PEC da GV em gestão em terceiro setor, fui buscando, demorou. E aí então eu recebi o convite para redesenhar esse programa que eu tinha feito no Instituto Geração. Isso foi no ano passado. E desde então, com esse convite, eu passei a fazer parte da equipe e deixei o consultório. Então hoje eu estou seguindo na área social. Eu fiz também uma pós-graduação em Pedagogia da Cooperação no final do ano passado. E todas essas experiências têm me mostrado, ou resgatado, essa paixão que eu sinto por trabalhar com grupos, em grupos, em roda, e o sentido que isso tem pra mim. Então, talvez eu tenha até pulado alguma coisa, mas para voltar pro texto e voltar para esse tema do afeto, eu vou seguir.
Mas aí então, quando eu deixei o consultório, uma pessoa perguntou pra mim se com isso eu deixava de ser psicóloga. Assim, Sofia, você tá deixando de ser psicóloga? Eu falei, não, de maneira alguma. Eu tô levando isso para um outro espaço, onde eu entendo a psicologia seja extremamente relevante. E aí, né, quando eu pensei no afeto enquanto título para essa conversa, foi a partir de uma reflexão de que o afeto e a forma como eu me coloco nesses diferentes espaços, e foram muitos e diversos, então eu tive a oportunidade de trabalhar com crianças e jovens abrigados, mas também com idosos, homens idosos abrigados em abrigos da prefeitura. Pelo Instituto Geração, eu tenho trabalhado com pessoas muito ricas, mas no Saúde Criança trabalhei também com pessoas em situação de muita vulnerabilidade e todo esse trânsito, né, em diferentes espaços, assim, para mim, eu sinto como uma coisa só, pela maneira como eu me coloco, né, pela maneira afetiva como eu me coloco. Então, o texto que eu queria dividir com vocês é de um professor da PUC. E aí ele conta a história, eu não vou conseguir ler, infelizmente, mas ele conta a história, uma história dele, de quando ele começa a trabalhar numa organização que eu imagino, ele não diz o nome, eu imagino que seja o Quixote. Ele começa a trabalhar com mendigos. E aí ele diz da forma como ele chegou no primeiro dia de trabalho, né? E ele falou, eu, loiro, todo engomadinho, arrumado, sento ali do lado de um mendigo e começo a fazer um discurso motivacional que não fez o menor sentido, né? E aí junto com ele naquele dia tinha um outro cara que teve uma vivência de rua, foi mendigo também e passou a trabalhar depois nesse programa. Se aproxima daquele mendigo com quem o meu professor estava tentando conversar e a conversa flui. E aí então, né, nesse texto ele vai trazendo essa reflexão que é o que eu quero dividir com vocês. E não vai dar para fazer tudo, então eu peguei um trechinho que é da conclusão. Né, assim, reconheci que as pessoas da instituição onde ele trabalhava, ele disse que depois desse dia ele nunca mais voltou. Reconheci que as pessoas da instituição não faziam as coisas com a onipotência, nem com a ingenuidade que naquele dia eu tinha. A relação que elas tinham com um mendigo era a relação entre duas pessoas que trocam experiências. Você leva a sua como parte da sua história e ele traz a dele. O mendigo abre o seu mundo tanto quanto você abre o mundo dele. Então, eu gostaria de ler o texto todo, mas fico com essa mensagem. Acho que é isso que eu quero trazer para vocês. De que, e aí de novo, né, isso que tem amarrado o meu trabalho, assim, de que nesses encontros, eu acho que muitos de vocês aqui estão se propondo a ter encontros como esses também. Né, o afeto, né, essa forma de chegar onde você não se coloca nessa posição de assistente, né, em relação a um assistido, mas de humano encontrando um outro humano, eu acho que isso rompe com a relação do assistencialismo. Né? O trabalho pode, inclusive, ser um trabalho assistencialista, mas se você se coloca dessa maneira, o encontro é outro. E aí eu queria terminar fazendo um convite para vocês e dividindo também a história de um outro programa e um outro trabalho que eu tenho feito, que é o Guerreiro Sem Armas. Eu participei dessa formação também no ano passado, foi um ano movimentado para mim. O Guerreiro Sem Armas é uma formação de um mês que acontece em Santos. Eles reúnem
quem promove é o Instituto Elos, e eles reúnem, durante esse período, 60 jovens transformadores do mundo todo para trabalhar junto a uma comunidade realizando um sonho coletivo. E aí eu deixei também isso para o final e quis trazer, porque essa proposta ela é um jogo que se chama Jogo Oasis e ela acontece em 7 passos: o olhar, o afeto, o sonho, o cuidado, milagre, celebração, revolução. O primeiro passo, o olhar, é um convite para a gente chegar à nossa comunidade. E aí, tradicionalmente, o Instituto Elos trabalha, né, em comunidades, mas esse jogo ele pode acontecer em empresas, pode acontecer em escolas, nos mais diversos espaços onde pessoas estejam reunidas. Mas é um convite para a gente olhar para a abundância, né? Iniciar o nosso percurso ali olhando para a abundância, ao invés de olhar para a escassez, que tem sido o nosso olhar mais cotidiano. E aí então o segundo passo, o afeto, é um convite para a gente se aproximar. Bom, porque o que acontece, né? Assim, estou transitando pela comunidade e buscando a abundância, vejo um jardim muito bonito. E aí então no segundo passo, que é o afeto, eu vou procurar saber quem é que está por trás desse jardim, né? Quem é que tem tornado esse jardim bonito aos meus olhos. E aí então eu vou me encontrar com essa pessoa dessa forma, né? A partir do elogio e não da crítica. A Marete está fazendo assim. E aí então esse encontro de novo, né, acontece de uma outra maneira. Depois disso, a gente busca os sonhos da comunidade, né, lembrando sempre de cuidar dos passos que a gente já percorreu, então mantendo o olhar para a abundância, mantendo essa atitude afetuosa. A gente busca os sonhos coletivos dessa comunidade, alguma coisa que seja para a comunidade, e porque a gente está se propondo a realizar aquilo que for sonhado, e a gente realiza. Então, o quarto passo, que é o cuidado, é um momento de, né, preparar a casa para que esse sonho se dê. Então, de captação de recursos, coleta de materiais, busca de talentos, para que então o sonho seja realizado naquilo que a gente chama de milagre. E é mesmo um milagre. No meu Guerreiro Sem Armas, a gente transformou um espaço que era um bananal, um terreno, assim, era uma plantação de bananas. Em 4 dias a gente transformou esse espaço num campinho de futebol, que a comunidade queria há muito tempo, e eles esperavam no governo, a prefeitura vai entregar. A gente fez em 4 dias, e com um parquinho para as crianças e uma churrasqueira, que foi um plus. Foi um a mais ali que a gente fez. Aí a gente celebra, porque a atitude de celebrar, né, ela conversa muito com algo que a gente tem feito muito pouco, né? A gente toma como não foi mais que minha obrigação, né, a realização de algo, e não é assim. A gente tem mesmo que celebrar, né, as conquistas, principalmente aquelas coletivas. E o último passo é a revolução, para que a gente siga sonhando, né? Uma vez que a gente se descobriu aqui um grupo tão potente, o que mais a gente pode sonhar junto? Então, esse jogo, né, eu comecei dizendo que esse seria um convite, porque esse jogo ele está sendo jogado agora aqui em São Paulo, no Jardim Ibirapuera. Nos últimos 2 finais de semana a gente percorreu os 4 primeiros passos, e agora a gente está no momento do cuidado, como eu contei, né, de captação, busca de talentos, para realizar um milagre nesse final de semana. Então eu quero convidar vocês a estar ali
com a gente. Quando eu sorri foi porque algumas pessoas que estão comigo nesse projeto chegaram. Se eles quiserem depois falar um pouquinho também, eu sei, mas eu vou abrir esse espaço para eles. Então, isso acontece agora nesse final de semana. Quem se interessar pode conversar comigo depois. E a gente também está nessa fase de captação de recursos. Caso você não possa doar seu tempo, né, o apoio financeiro também tem sido necessário para a gente.